Boa tarde. É o momento de iniciarmos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje abordaremos no livro Em Busca da Verdade a temática do capítulo 4, que tem o subtema Rejubilar-se. Mas vamos aqui fazer a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Serve sem escravizar-se. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Essa referência à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, é aquela passagem onde Paulo diz aos romanos: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes segundo o Espírito, vivereis. Então, o texto se refere a viver em espírito. E por isso Emmanuel nos mostra, nesse parágrafo que separamos, as consequências de vivermos em espírito. Que significa termos a justa compreensão da realidade espiritual da vida, das leis divinas e da busca de estarmos em harmonia com essas leis. Isso, quando ocorre, o resultado é esse. Ao vermos obstáculos, a importância que damos a ele é como nuvens que passam no céu. Quando nós servirmos, ajudamos alguém, isso é feito no nível de consciência espiritual que não gera dependência, muito menos escravização. Usufrutuário, que é aquele que usufrui da posse sem ser o dono dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Então, aqui uma parte ainda importante de refletirmos. O fato que Emmanuel nos chama a atenção do alto valor que é ter uma consciência em paz e de se sentir bem intimamente em relação à vida. Quem trabalha e vivencia esse estado íntimo tem nele os seus verdadeiros tesouros. Então vamos, com essa breve introdução, iniciarmos o estudo dessa tarde. O júbilo é defluente e consequência da conquista superior da saúde psicológica. Por sua vez, da harmonia que deve viger entre o físico, o emocional e o psíquico. Então vamos começar fazendo algumas abordagens sobre esse parágrafo inicial desse tema que Joana nos traz. Viver de forma jubilosa é viver de forma alegre, em estado de plenitude, de bem-estar. O júbilo é aquela alegria íntima mais estabelecida que, no âmbito da psicologia espírita que Joana nos traz, esse estado de alma é defluente de uma conquista superior da saúde psicológica. É claro que essa saúde se estrutura
quando aqui é colocado na harmonia do físico, do emocional e do psíquico, na exata compreensão dos objetivos da nossa temporária passagem pelo corpo, da nossa reencarnação. Quanto mais recebemos de orientação, de diretrizes, de iluminação que a doutrina espírita projeta no nosso entendimento sobre os reais objetivos da nossa vida no corpo, quanto mais isso vai se estabelecendo, mais abrem-se as possibilidades dessa harmonia e desse equilíbrio entre mente, emoção e o físico. O interessante aqui, que também é preciso destacar, é que torna-se imprescindível a compreensão da imortalidade da alma, do processo da reencarnação, de trabalharmos, como Joana destrincha muito essa questão para nós, de trabalharmos suficientemente as sombras do nosso passado, de estabelecer um nível de emoção equilibrada com os valores espirituais, que vai trazer consequências à harmonia física orgânica. É nesse ponto em que o júbilo se estabelece. O júbilo deve permanecer no coração de todos os indivíduos, mesmo quando enfrentando situações embaraçosas ou difíceis, pois que proporciona claridade mental, enquanto a sisudez, a mágoa, o autodesprezo podem ser considerados como revides do eu infeliz. Vamos entender um pouco mais esse apontamento que Joana nos traz. Então, o júbilo é para ser uma consequência natural nos indivíduos. Deve permanecer no coração. E que se verifica mesmo enfrentando situações embaraçosas ou difíceis. Porque nesse estado de alma há uma certa harmonia mental, uma certa claridade, como Joana lembra, que nos faz encarar as adversidades como acontecimentos e fatores que estão fora de nós, que podem e devem estar sob o controle do nosso espírito. Isso vai ocorrendo naturalmente por não estarmos sendo mais vítimas do nosso passado de desacertos e de sombras, por já estarmos trabalhando o lado inconsciente do nosso psiquismo através das ressignificações valorosas que são propostas pelo Evangelho do Cristo. É quando isso vai se verificando naturalmente e vai evitando os estados de culpa do passado, que são, como Joana aqui coloca, revides do eu infeliz. Se dá o seguinte, meus amigos, quando nós não fazemos o trabalho suficiente da percepção espiritual da vida, nós trazemos uma alta quantidade de erros e de culpas de existências passadas que sempre ficam procurando sabotar, derrubar os estados de equilíbrio ou de paz que estejamos vivendo atualmente. Então nós nos deparamos com a grande massa da humanidade que no máximo consegue ter alguns momentos de
alegria, passageiras, porque ou são atingidas pelos desequilíbrios do mundo material em que estamos inseridos, ou são atingidas por si mesmas, pelo seu mundo de sombras não resolvidas e que acabam sabotando as oportunidades de alegria, de júbilo do presente. Rejubila-te na comunhão com as propostas da vida, na convivência com as pessoas e a natureza consigo mesmo. Constitui dever psicológico derivado da harmonia que se consegue mediante esforço e autoidentificação de valores. Então, para que isso aconteça, é preciso que não estejamos mais submetidos a uma compreensão desequilibrada da vida, aonde muitas pessoas que, por não terem essa compreensão espiritual, interpretam e julgam acontecimento e pessoas de forma desequilibrada, em consonância com os desequilíbrios que elas mesmas trazem dentro de si. Encarar no mundo de provas e expiações as ocorrências de desequilíbrio que envolvem a todos nós, mantendo esse estado de júbilo íntimo, tem por prerrogativa, não há dúvida nenhuma, o máximo de compreensão e vivência dos aspectos espirituais da vida. Como já dizia Emmanuel no comentário do texto de abertura do estudo, é preciso viver em espírito. É preciso viver com a consciência espiritual desperta. Não há outro meio. A atitude do Pai misericordioso em relação ao filho arrependido deve constituir uma lição viva de comportamento que todos os indivíduos devem manter em relação àqueles que se encontram em dificuldades de qualquer natureza, auxiliando sem exigências, face à queda do outro, de maneira edificante. Então aqui é feita uma menção, uma referência à parábola do filho pródigo, que é a parábola que permeia todo o conteúdo desse livro Em Busca da Verdade. A referência à atitude do Pai misericordioso na parábola é que ele, não obstante os erros desastrosos do filho mais jovem, quando esse volta arrependido para buscar o amparo na casa do Pai, ele é recebido sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento. Ele é recebido, pelo contrário, de forma amorosa, com o coração aberto do Pai. E Joana faz essa referência aqui, dizendo que nós recebemos nessa parábola, nesse exemplo do Pai, o estado íntimo que devemos sempre estar cultivando, aonde os problemas, os desequilíbrios dos outros, mesmo de familiares, do mundo material, desse mundo de provas e expiações em que estamos, devem estar no seu devido lugar e não devem mudar os estados de alma, de equilíbrio e de paz que estejamos conservando em nós. A forma mais justa de ajudar no crescimento de alguém
jamais é através da crítica ou da censura, mas é, sobretudo, do acolhimento. De perceber que todos somos filhos de Deus e que, mesmo escolhendo caminhos errados, mais cedo ou mais tarde, nós estaremos retornando também à casa do Pai, no símbolo da parábola. Estaremos procurando retificar caminhos, mas é necessário que tenhamos o nosso tempo próprio, sem julgamentos nem condenações, mas através do despertar da nossa consciência, que foi o que aconteceu com o filho mais jovem. Há uma tendência natural para a tristeza entre muitos seres humanos, que se transforma em melancolia e contribui para o desinteresse pela vida, para a falta de observância da beleza que existe em toda parte. Joana faz essa referência pelo seguinte: o nosso passado, as nossas reencarnações anteriores, na sua grande maioria, foram desastrosas e criaram muito sofrimento para nós e para os outros. Geraram mágoas, geraram tristezas. E devido à predominância desse passado de desatinos, há ainda para a criatura humana, para a grande maioria de nós, essa tendência natural à tristeza, a nos sentirmos conflitados com a vida que temos. E muitas vezes com aberturas mais graves, com a chegada do estabelecimento da melancolia e mais adiante da depressão. As causas originais estão dentro de nós, na forma desastrosa com que andamos conduzindo as nossas reencarnações. Mas agora, com os instrumentos que a doutrina espírita nos dá, nós somos chamados a ressignificar esse passado de uma vez por todas, através da consciência desperta, através da vivência do bem, do amor e da caridade, passando a analisar e perceber a vida sob a ótica do espírito imortal. Aí nós estaremos evitando essa tendência natural. Estaremos canalizando todo esse passado de energias pesadas, ressignificando elas agora com a aquisição de virtudes e direcionando essas energias para o bem. Esses pacientes trazem de reencarnações anteriores alguma culpa que se transformou em autopunição, trabalhando para que não experimentem alegria, inconscientemente por acreditarem que não a merecem. Isso aí é um grande problema para a maioria das pessoas, mesmo espíritas, que não obstante estarem muitas vezes vivenciando uma situação de equilíbrio, de bem-estar, de harmonia no lar com a família, de ter condições relativamente boas de estrutura econômica e financeira, e não obstante, intimamente, darem aberturas a conflitos e sofrimentos desnecessários, que tem a ver com isso que aqui é salientado por Joana. Tem a ver com as reencarnações anteriores, não é com a vida atual, não. Na vida atual, a pessoa era para estar em júbilo,
feliz, mas ela não se dá esse direito devido ao passado que ainda não foi ressignificado, devido às suas sombras que acabam estragando muitas vezes possibilidades ideais que teria de viver bem, de viver em harmonia, crescendo espiritualmente de forma mais eficaz. Então, Joana aqui lembra, trabalhando para que não experimente alegria. Esse processo de autopunição, inconscientemente por acreditarem que não a merecem. No fim das contas, a pessoa age assim porque ela, devido a esse passado de erros, bota na cabeça sem perceber esse estado de autopunição, porque lá dentro dela é como se algo dissesse: você não merece estar bem. Você precisa estar sofrendo. Se você não está sofrendo agora, você vai ver como você vai sofrer amanhã. Agora está bom, mas amanhã você vai se decepcionar. Essas coisas que às vezes têm origem em processos obsessivos, também têm origens do passado conflitivo que a pessoa traz e que não trabalhou suficientemente para resolver. O equilíbrio interior não significa paralisia, ausência das colisões, dos conflitos. Antes, pelo contrário, são elas, as colisões, que favorecem o encontro da situação ideal, após os choques inevitáveis dos processos em litígio, dos processos em luta. Então, vamos analisar aqui mais detalhadamente essa parte. É preciso estarmos atentos e despertos ao fato de que estar em júbilo, em alegria interior, não significará ausência de problemas ou de dificuldades, que aparecerão, mas que nós estaremos mais habilitados a colocá-los no seu justo lugar e a trabalhá-los sem deixar que eles nos perturbem. Então, naturalmente, até pela quantidade de erros e de complicações que fizemos no passado, emergem situações de conflito na nossa encarnação atual, mas se já estivermos trabalhando suficientemente os valores do Espírito, nós não nos deixaremos desequilibrar, autopunirmos por essas questões. Para alcançar-se neste aprendizado a integridade, é necessário que ocorra perfeito entendimento do self pela consciência, a identificação das polaridades antes em conflito e oposição. Então aqui está o caminho. Para que nós o alcancemos, é necessário o perfeito entendimento do self pela consciência, a identificação das polaridades antes em conflito e oposição. Então é aquilo. Na medida em que nós vamos trabalhando o nosso eu profundo, o nosso self, o Cristo interno, que também poderíamos chamar assim, a percepção dos conflitos, das polaridades dissidentes originadas no nosso passado, passam agora a ser observadas e submetidas a controle. Não se impõem mais em nosso psiquismo, nos causando desequilíbrio. Então, é preciso estar bem ciente
de que esse trabalho de integridade, de despertamento do self, é um trabalho contínuo, que vai iniciando-se desse despertar de consciência, mas que vai, na medida em que nos abrimos às possibilidades de espiritualização, ampliando a sua área de atuação e se aprofundando no nosso psiquismo. E fazendo com que estabeleça-se um nível de harmonia e de paz, independente das situações que estejamos sendo chamados a vivenciar no presente. A nossa paz, o nosso equilíbrio emocional, espiritual, não pode depender das circunstâncias externas a nós. É preciso que essas circunstâncias estejam submetidas ao nosso espírito. Sempre se está crescendo durante toda a existência, em cada fase, conseguindo-se novos contributos para o enriquecimento da vida psicológica. Então, é necessário essa consciência de evolução, de progresso, de crescimento, que sempre estará alcançando e se projetando a níveis mais elevados. A lei do progresso é a lei da vida. Aliás, na medida em que vamos estabelecendo esse esforço de harmonia com as leis divinas, vem uma consequência natural. Nós passamos a perceber que as coisas estão no seu devido lugar. As pessoas também. O mundo está no seu lugar. O que nós antes achávamos que era necessário uma interferência, um conserto, era fruto da nossa percepção sem espiritualidade atuante e que agora não tem mais vez. Nós agora passamos a aliar-nos a esse esforço de harmonia com as leis divinas e abrirmos a percepção do estado de equilíbrio e de perfeição do mundo. Nós não vivemos numa terra entregue ao poder do mal. Verdade. A terra, como mundo de provas e expiações, reflete o estado caracterizador da predominância dos espíritos que estão agregados a ela. À medida que esses espíritos vão se aperfeiçoando, as possibilidades ideais no planeta vão sendo ampliadas. Mas, de uma vez por todas, o trabalho de espiritualização que aqui nós somos chamados a fazer, ele já se traduz num júbilo e no bem-estar profundo. Há de entendermos o nosso papel, a nossa atuação em harmonia e em sintonia com as leis divinas. Somente assim é possível rejubilar-se consigo mesmo, quando cada qual descobre a riqueza interior que vai acumulando, a maneira como supera as crises que surgem e as situações desafiadoras. Rejubilar-se com tudo e com todos é o passo feliz para a individuação. Então, Joana fecha esse tópico que nós hoje compartilhamos,
separando aqui esse parágrafo para a nossa última reflexão. Rejubilar-se consigo mesmo só é possível quando cada qual descobre a riqueza interior que vai acumulando. A maneira que supera crises, sabendo que vão surgir depois situações desafiadoras, mas independente das questões materiais, temporárias e transitórias, nós nos percebemos espiritualmente caminhando para a individuação, para uma percepção de entendimento espiritual, aonde a consciência das escolhas, das tendências que caracterizaram o nosso espírito ao longo das reencarnações, passa a ser vista e percebida como um processo de atualização, aonde o denominador comum é a individuação do nosso ser. Assim nós concluímos o estudo dessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até um próximo estudo. Uma boa tarde a todos.